Bom dia, A paz. mais um dia abençoado do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui para mais um dia abençoado do Senhor, passar a sua palavra, né? Que o Senhor coloque o entendimento nas nossas mentes e as suas palavras na nossa boca, e que essa palavra de hoje seja a chave, tanto para nós quanto para todos os que puderem estar juntos com a gente. Bom dia, quem está chegando. Bom dia, Débora. A paz. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto, é isso, né? 19 de Eu tô agosto. sempre perdido no Dia calendário. 6 de Elu. 19 de agosto de 2026, estamos no sexto mês do calendário bíblico e no sexto dia, né? Estamos, como eu sempre digo, estamos gravando aqui em São Paulo. Tem gente que está em outras localidades e a gente agradece, né, por todos que estão aí, né? E Doutora Larissa, bom dia, dia. paz. Mais um dia limpo aqui em São Paulo, com calor, já estamos com 21 graus, são 9h17, né? E aí eu estou sempre dando algumas informações no início para a Lígia poder mandar os convites e o pessoal ir entrando. Bom dia, bom dia. A Márcia, a Ariadne, bom dia, a paz. Paz. E é isso, né? Nós estamos no mês que refere-se à lembrança da reconstrução dos muros. É um mês onde Papai do Céu pediu para Moisés lembrar o povo daquilo que eles fizeram de errado e que estavam dentro do primeiro mandamento, né? Para honrá-lo só ele, para não idolatrar nenhum tipo de imagens. E isso naquela época eram imagens construídas e tal, mas hoje em dia a gente tem um entendimento muito mais profundo, como Jesus disse. Chegou a Emília, o Thales, a Jaque. Bom dia, a paz. bom dia, irmão, a paz. Bom dia. Então tudo que a gente coloca de prioridade no lugar do trono que deveria ser de Deus, inclusive nós mesmos, né? Ele quer que nós estejamos bem. O mandamento que eu sempre digo, né? O ensinamento que nós recebemos na corporação para salvamento, se você não tiver preparado e se não tiver forte o suficiente e não entender daquele salvamento, porque existem vários tipos de salvamento. Um acidente é diferente de um afogamento, que é diferente de um incêndio. Então tem um monte de métiers de salvamento, e se você não estiver preparado para aquilo, você corre o risco, né? Estava vendo alguém pregando e falando exatamente sobre isso. Se você não sabe nadar, mas não sabe resgatar um afogado, ele está tão desesperado que se você chegar na frente, ele vai te abraçar e os dois vão pro fundo e os dois vão morrer afogados. Por isso que normalmente quando a gente olha e não entende e vê o salva-vidas chegar por trás e dar o mata-leão e sair arrastando, o que é isso, né? Para que isso? Isso é salvamento. Muitas vezes Papai do Céu faz isso com a gente, dá um mata-leão e tira a gente, e ele fala: por que Deus está fazendo isso? Aí ele fala: olha para baixo, a gente estava na beira do abismo e ele veio salvar. Então muitas vezes quando a gente não entende o desígnio, as ordenanças de Deus, a gente tem que pedir para ele: Pai, me mostra o seu olhar e não o meu, porque o meu eu só estou olhando aqui, o seu você está olhando tudo e você tem a clareza do que está acontecendo. Eu não, eu só vejo aquilo que está aqui na frente do meu nariz, né? Então é isso que a gente precisa olhar. Ele olha o reino,
Ah, o chofar. Esqueci de colocar para tocar, minha gente. Ele olha o reino. E nós, na maioria das vezes, até por estar acostumado, né, com tudo que foi ensinado para nós, a gente olha para nós, em primeiro lugar. A gente olha para aquilo que a gente tem de necessidade aos nossos gostos, aos nossos olhos, quando a gente deveria virar para o Pai neste entendimento que a gente está tendo agora e sendo treinado para isso, porque ninguém sabe tudo, né? Por isso que a gente fala, Ele é o mestre, Ele é o pastor, Ele coordena tudo, a missão é dele, o ministério é dele, as ovelhas são dele, e nós só somos, vamos dizer assim, contratados, né, temporariamente, porque Ele tira e põe quem Ele quer, na hora que Ele quiser, por essas e outras que muitas vezes a gente fala, poxa, estava tão legal escutar a palavra de uma pessoa. Isso já aconteceu com a gente gravou quase 2 anos seguidos, como a gente está fazendo agora, num outro formato, e aí ele parou, agora para. E aí a gente fica, e aí? Aí algumas pessoas nos procuraram, lembra? Ai, poxa, mas estava tão bom eu fazendo meu devocional, e agora como é que vai ser? Eu falei, você continua fazendo com Jesus. Com Ele. Não é sobre a gente. Né? Maiara, Mariana, bom dia, paz. E aí é aquilo, quando Ele tira alguém de uma posição que a gente está olhando, não é pelo fato, muitas vezes, de ter feito algo errado, mas é que ele precisa se preparar para a próxima fase. E nós entendemos isso. Quase 1 ano que nós ficamos afastados das mídias e das gravações, ele estava nos preparando para novas guerras, que estavam em novo nível. E aí, como a gente não enxerga estas guerras, e ele fala, vocês acham que eu não estou fazendo nada, parece que eu estou em silêncio, mas vocês não estão vendo as guerras que estão acontecendo à volta de vocês e a quantidade de anjos que eu tenho que colocar para fechar esta cúpula e não deixar nada acontecer. Chofar. Não deixar nada acontecer para que tudo o que estava programado acontecesse, porque se existe alguma brecha de alguém que não estava preparado o suficiente, e a brecha pode ser, por que Deus está fazendo isso? Por que aquele amigo não quis estar comigo no momento que eu disse? Por que ele se afastou? Por quê? Quando a gente deveria dizer, Pai, me dá a sua clareza, seja feita a sua vontade e não a minha. Se Jesus falou isso ali antes de ser entregue, ele disse, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, porque aquele cálice seria o cálice da nova aliança, mas deveria ter o sangue do Cordeiro derramado. E ele sabia que ele na carne iria sentir toda a dor, mas no espírito ele estava pleno. Por quê? Além de estar fazendo tudo aquilo que o Velho Testamento descreveu, ou seja, quando ele diz lá na cruz, está consumado, quando a gente vai para a tradução do estar consumado no hebraico, e aí são estudos que a gente deve fazer, não diz só está consumado, ou seja, bateu o martelo, ele diz está pago. E está tudo pago para aqueles que verdadeiramente colocam Jesus, o nosso Salvador, como o intercessor, o único. Por isso que ele diz na palavra, ele é o caminho, não os caminhos, como muita gente prega, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado, está escrito na palavra, o
caminho, a verdade, não tem plural. Não existem verdades, existem distrações. A vida eterna. Por isso que é tudo no singular. Mas ele deu para nós pluralidade. Isso não quer dizer que a gente vai atirar para todo lado e que está tudo certo. Não. A pluralidade é comunhão no corpo de Cristo. Porque cada um está na sua estação. Lembra do que eu falei? Existem vários salvamentos. Se eu sou um instrutor de salvamento em selva, como ali já me conheceu e como está no meu histórico, no meu currículo, eu entendo de terra. Mas quando a gente foi para o mar, eu quase morri afogado. Eu já dei esse testemunho. Por quê? Não é o meu know-how, mas ele me dá o conhecimento de cada um. Então eu não devo me meter e não devo achar que eu sou o máximo, eu consigo de tudo. Não, cada um ajuda naquilo que é melhor. E o maior líder, que é ele, né? O maior líder, que é ele diz para nós, peraí, só ajeitar aqui. Por enquanto a gente ainda não tem um tripé, então estamos adaptando aqui para não acontecer que nem ontem de esquentar. Então o maior líder, que é Deus e a Trindade, olha, para que existe uma Trindade? Porque cada um tem uma finalidade e um não interfere no conhecimento e na atuação de cada um. Cada manifestação de Deus tem um objetivo, né? Ele como Pai, como Filho, como Espírito, enfim. Mas basicamente é isso. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tudo isso que a gente está dizendo, eu acredito que na palavra tem alguma coisa a ver, porque ele não me coloca falando um monte aqui se não tem a ver com o que vai ser lido ou vai ser passado. A gente não lê a paraxá antes de vir aqui, sabe? Exato. A Débora está dizendo, há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte, né? Provérbios, né? Sim. Na terra, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo é lícito e nem tudo convém. Bom, a palavra... Vamos para a palavra. A paraxá de hoje, a porção, nosso maná, está no livro de Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 25 até o capítulo 23, versículo 7. Pode deixar aí que eu consigo ler, fica tranquilo. Então vamos lá, capítulo 22, versículo 25. Mas... se um homem encontrar no campo uma moça prometida em casamento a um outro homem e tiver relações com ela, somente o homem morrerá. Olha só a diferença. Lembra que ontem... sequência de ontem. Se a relação estivesse acontecendo na cidade, ela teria como gritar. Alguém ser ouvida e aí a pessoa poder ser socorrida. Mas no campo, ainda que ela gritasse, como é que alguém ia socorrer? Né? Então não façam nada à moça, ela não é culpada de morte. O homem atacou a jovem como um homicida ataca e mata o seu próximo, pois ele a encontrou no campo. E a moça gritou, mas não havia ninguém por perto que pudesse ir em socorro dela. Se um homem seduziu uma jovem virgem sem compromisso de casamento e for apanhado no ato, ele pagará uma multa de 50 peças de prata ao pai da moça e terá que se casar com a moça, pois a humilhou. Nunca poderá obter o divórcio. Que nenhum homem tenha relações com a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. Oi, Tami, bom dia, bom paz. Dia. Que nenhum homem... Isso. Aqui. Aí agora já é o capítulo 23, tá? Se os testículos de um homem forem esmagados, ou se for amputado o membro viril dele, ele não poderá participar da Assembleia do Senhor. Quem nasceu de uma união ilícita, o que quer dizer ilícito aqui? É um bastardo, tá?
não poderá fazer parte da Assembleia do Senhor, nem os descendentes dele, até a 10ª geração. Você vê que então, isso recorre por muitos e muito tempo, né? De novo tem a ver com o que o Ralph explicou ontem, que a gente está falando de um povo que ficou 400 anos escravo, se misturando com os egípcios, com a cultura deles, com os deuses deles, e aqui é como se o Senhor estivesse fazendo um tratamento de choque, uma desintoxicação severa, e as leis de fato eram severas, né, para que o povo de Deus realmente fosse separado, tá? E como na pregação do último sábado, ele pediu para eu destacar essa informação. O que é universal a todos nós, independente de passado, presente e futuro, são os 10 mandamentos, tá? Agora, todos esses princípios que nós estamos lendo aqui, é sempre importante, primeiro, eu ter o olhar espiritual. Opa, como é que eu trago isso hoje para minha realidade, né? De forma não necessariamente literal, tá? Primeiro ponto. Segundo, eu devo trazer isso para minha realidade hoje? É o que o Espírito Santo quer que eu aprenda ou incorpore agora no meu tabuleiro, né? Então, e quando o irmão não está na mesma página que a gente respeitar que não necessariamente ele está transgredindo algo. Ele, às vezes, só não está sendo tratado naquele momento. É boa a palavra tratado, porque tem muita gente... Vamos levar para o literal para o pessoal entender. Tem muita gente que se alimenta com leite e tem intolerantes. É o organismo. Ah, mas eu tomo leite todo dia, tá? O outro, se tomar, capaz até de morrer. Então o Pai sabe de tudo isso. No espiritual também existem esses níveis. Ele sabe quanto o espírito de cada um está preparado para aquele jugo que vai ser colocado. Ele não põe mais peso se a pessoa não aguenta. Naquele momento. Mas depois passa por fases. Aí cai naquilo que a gente estava conversando no início. Ah, poxa, por que parou tal período e agora voltou? Ninguém viu o que aconteceu no secreto na caverna. E olha... forjando, né? Não foi fácil. E apesar de não estarmos numa competição, pode ocorrer dele falar para alguns irmãos: olha, vai, não pare por nada, entendeu? Você precisa cumprir a missão rápido. Mas o meu irmão que ficou ali, deixa que eu cuido. Por quê? Porque se determinados pontos, determinadas marcações da missão não forem cumpridas, quando aquele irmão lá precisar chegar, ele não vai ter você não vai ter nem condições de socorrer, porque você mesmo não completou, né? Então, é realmente importantíssimo. Ele está pedindo para bater nessa tecla: discernimento, para que cada um viva aquilo que o Senhor tem para cada um. E aí no versículo 3 do capítulo 23 ele continua: nenhum amonita ou moabita poderá participar da Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Ah, tá. Só põe o dedinho aqui, por favor, para eu não me perder. A Ariadne está falando aqui com a gente. O ensino que você ministrou sobre o tabuleiro, sobre a posição de cada um, me deu tanta clareza. Que bom. E deixar mais os julgamentos, né? E respeitar o tempo de cada um, o guiar de Deus na vida de cada um. Pois é, minha irmã, foi o Senhor que deu esse ensinamento, porque nós estamos também nesse aprendizado. Porque eu vejo hoje a igreja se degladiando, uma denominação, sabe, atacando a outra. Isso entristece muito o Senhor, muito. Ah, mas eu acredito isso, eu defendo isso. Ah, mas eu acredito aquilo, eu defendo aquilo. Ótimo para você. Entendeu? Isso serve para você.
Ou às vezes nem serve. Tem amigos nossos que vêm conversar e tal e fala assim, e detalhe, não tem a ver com entendimento de palavra, tem a ver que a pessoa tá pecando mesmo. Às vezes até de forma deliberada. E ela fala, o que eu faço? Eu falei, cara, seja honesto com Deus. Fala, pai, nesse momento da minha vida eu não estou conseguindo abrir mão, entendeu? Dessa postura, sabe? E eu preciso de ajuda, entendeu? Eu preciso de ajuda. Sei lá, a pessoa não consegue parar de fumar, né? Não adianta ela ficar disfarçando. Na força da carne é complicado, né? Então, assim, a gente realmente andando pelo caminho da transparência, a gente tem chance, sabe, de conseguir voltar para o caminho e sair de determinados atalhos. Agora, enquanto eu levar com a barriga ou eu não ter essa conversa sincera com o Senhor, né, de que, olha, a minha carne, Senhor, ainda me detém cativo, sabe, porque eu sou espírito, lembra da pregação? Né? Me detém cativo em determinadas situações. Lembra que na pregação ele esclareceu para nós que tem irmãos que podem ser brilhantes em determinados assuntos e em outras questões da vida serem miseráveis? Por quê? Porque é um espiral, sabe, de evolução. Não é uma linha reta, não é uma coisa assim, uma escadinha, entendeu? Então, oi. Não, é que acho que é o Ney que entrou. Tá. Confirma se é tu, amigo. Só quero complementar aqui, que enquanto ela estava falando, ele estava falando aqui comigo. Abraão aceitou um convite feito por Sara, porque demorou algumas décadas, vamos dizer 2 décadas, para a promessa que ele tinha dito para os dois, que eles teriam um filho, né? Chegar. E aí Sara disse, bom, se está demorando, eu vou dar o meu jeitinho. Dorme com a minha... Agar. Com a minha serva. Com a minha serva, né? E veio, eu sou ruim de nome, Ismael. Ismael é filho bastardo, né? Mas é filho. Está dentro da palavra aqui. Ele não pode sentar naquela cúpula, mas ele é filho. E Abraão ficou remoído quando Sara vira e fala, ele agora chegou a promessa e o outro mais velho está desdenhando e a mãe também está, né? Quero eles fora. E aí ele fica mexido, angustiado, o que eu vou fazer? Meu filho. Aí o Senhor lembra ele e fala, eu cuido, pode liberar, eu vou cuidar. E Ismael formou outra nação. Só que essa nação, vira e mexe, está em pé de guerra com os filhos de Deus, né? Então está muito dentro daquilo. Mesmo aqueles que estão sempre em pé de guerra, no fundo tem uma raiz. E essa raiz, Deus está cuidando. É desobediência, né? Aí a gente vai para uma parábola que eu postei no grupo. E tem algumas pessoas que, mas isso aqui, mas aquilo ali. A essência não é a parábola em si, no literal. Ele está dizendo para olhar a raiz, a figueira. E o dono da vinha plantou uma figueira na vinha. Aí o pastor vira e fala, e todo mundo fala, mas não deu fruto e tudo mais. Tá, mas ele estava impregnado da raiz da vinha. E era uma figueira no meio da vinha.
a pergunta que deveria ser feita: por que ele plantou uma figueira na vinha, que é de uva? Tudo bem, você pode ter um pomar cheio, mas no pomar, cada setor, isso está na palavra, foi dito esses dias. Não misturar. Por quê? Porque uma raiz interfere na outra. E aí o dono vira e fala: pô, isso aqui já faz 3 anos e não está dando fruto. Corta fora. E aí o jardineiro, né, que cuida, esse é Jesus. Esse é o amor. Deixa mais 1 ano, eu vou cuidar dela. Nós estamos no tempo de tribunal celestial. Leva para o espiritual isso. Vai chegar no tribunal e o inimigo vai falar: cadê os frutos desse aqui? E antes de Deus ir lá e falar: tudo bem, nesse ano aqui, corta ele, o nosso intercessor vai virar e falar: deixa que eu vou cuidar ele durante este ano. E como ele cuidou, né? Olha lá, para de pregar, e vem para cá, vem para mim, que eu vou cuidar de vocês, para que vocês comecem a dar frutos que o Pai quer. No grupo, eu vou levar para o literal de novo agora. A gente está misturando material, mundo, né, com o espiritual. O nosso grupo tinha 3, 4 pessoas, meia dúzia de pessoas, que entrava e saía. Hoje nós temos mais de 30. Nós estamos indo para o tribunal celestial e Jesus virou e falou: deixa eles aqui comigo mais 1 ano, eu vou melhorar, vou acertar umas arestas que estão abertas, o que está sendo derramado está vazando pelas frestas. A gente não conseguiu fechar todas as frestas do muro, mas fechou bastante, então está começando a dar fruto. Isso é nosso? Não, é dele. E independente de onde você foi plantado, você tem condições de frutificar se você se entregar para Jesus cuidar. Essa também é uma grande lição, né? Patrícia, seja bem-vinda, paz. Bom dia. E aí cai no... Finalizando, aqueles ramos que não deu fruto, e ele podou e enxertou outros. Isso diz respeito àqueles que chegaram depois, que não eram daquilo que vinha do tronco, ou seja, os escolhidos, o povo escolhido de Deus, que renegou ele podou e enxertou os outros. Por isso que os dele estão espalhados pelo mundo afora. E ele falou: no final, eu vou trazer todos, porque eu conheço cada um pelo nome. E todos vão dar fruto. Então o que a gente está fazendo aqui e outros irmãos mundo afora estão fazendo é exatamente isso. Mostrando para esses que estão chegando: vocês vão dar fruto para o reino. Mas olha o que cada um de nós passou e aceita passar. Porque se neste ano não vingar alguma coisa, é preparação da raiz. Porque a tempestade vai vir, mas se a sua raiz estiver nele, pode vir o vento que for. Né? Vamos lá. Ele continua aqui, capítulo 23, versículo 4. A razão desta lei é que essas nações não receberam Israel com alimento e água quando vocês estavam saindo do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, natural de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar o povo de Israel. Lembra do profeta? Pago. Porém, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção. Ele é especialista nisso, gente. Então, assim, você vê que essas nações não foram fiéis ao povo de Deus. Desonraram o povo de Deus, né? E aí, o Senhor fala: separa. Não se mistura. Não se mistura. E tudo o que pode vir de mal, ele transforma em bênção, sabe? Inclusive, a jumenta que dá um pito em Balaão e fala: você não está vendo o anjo aqui na frente, não? Porque o Senhor, o seu Deus, os ama. Olha que fofo, né? Gente, Deus ama a gente demais.
Então, enquanto vocês viverem, nunca pensem em ajudar os amonitas e os moabitas a terem paz ou bem-estar. Já com o edomita e o egípcio é diferente. Não rejeitem o edomita, pois ele é irmão dos israelitas. E quanto aos egípcios, não os desprezem, porque vocês, sendo estrangeiros, viveram na terra deles. Aqui o Senhor já estava nos ensinando a sermos seletivos. Ah, mas como é que fica se Deus do Antigo Testamento e depois Jesus que chega e fala, ame os seus inimigos? Gente, Deus mudou, tá? Primeiro ponto. Segundo é que o que ele está dizendo aqui de forma mais crua é, seja seletivo. E lá na frente é, mesmo sendo seletivo, você não precisa ficar alimentando ódio no teu coração e alimentando contenda, porque isso faz com que o mundo espiritual seja o seu Deus e não o seu Deus de verdade. Tá? Importantíssimo a gente lembrar que Jesus também aplicou essa seletividade, porque ele era seguido, tinha os seguidores de Jesus, tinha os discípulos, dentro dos discípulos haviam os 12, e tinham 3. Dentro dos 12 tinham os 3, que era Pedro, Tiago e João, que estava acompanhou, estava com ele no jardim, estava com ele quando viram a transfiguração, tá? Agora, existia o discípulo amado. O único que ele falou, cuida da minha mãe, que era João. Então, o que ele está ensinando com isso? E é algo dificílimo, gente. Dificílimo, tá? Ao longo da caminhada, conforme você vai ficando mais íntimo de Deus. Oi, Celeste, meu amor, que saudade! A esposa do Theo. Seja bem-vinda. Ela fala assim, me dá o contexto, senão eu não consigo. Até que eu não enxergo daqui ali. Então, o que acontece? Ele vai mostrando pra gente, né, quem deve andar ao lado em determinadas missões, sabe? Quem vai aguentar o mesmo peso que você, vai comer 1 quilo de sal com você, quem vai honrar e te dar alimento e água enquanto você está passando, a quem você tem que ser grato, entendeu? Ela falou um beijo enorme pra vocês. Fica por aí, amiga. Amém. Se conseguir. Um beijo. Dá um beijo na sua família também. Tá vendo? A Celeste é uma pessoa que eu sou grata eternamente, né? Ela, o esposo dela, nós já trabalhamos juntos, já sonhamos juntos. Em determinado momento o Senhor falou, olha, cada um pro seu caminho, mas o carinho, o respeito, aquela coisa de um ter ajudado o outro Continua, entendeu? É gratidão. Então, mesmo que você tenha, às vezes, que pegar trens diferentes nessa jornada, né? Você muda de vagão. Quando você está seguindo pelo caminho do Senhor, você cria laços, né? E leva as pessoas no coração, mesmo que fisicamente elas não estejam mais ali do seu lado, né? E por quê? Porque no final das contas, lá no final vai estar todo mundo junto, né? Aí acabou a paraxá. Isso. Agora vamos para a palavra de direção pro dia? Vamos lá. Então é isso, gente. Segura aí. Sim, senhor. Jó. Põe aqui só, por favor. Isso. Jó 30. Bonito. Sabe o que eu percebi? Antes, às vezes, quando o Ralph tava falando, eu ficava aqui, me mordendo, que eu falava, nossa, mas... Porque vai brotando coisa na cabeça, né, pra falar. Ele fala com a gente ao mesmo tempo. E aí, eu tinha... Às vezes eu pegava um caderninho pra ficar aí anotando pra não interromper ele. Ou às vezes eu interrompia mesmo e um tratava com o outro, era assim, a coisa. Mas agora, o Senhor tá treinando a gente de um jeito que eu tô aqui mentalizando as coisas e conforme vinha a ideia, ele falava.
É recíproco, porque Entendeu? muitas vezes eu tô aqui fritando alguma coisa que ele tá falando comigo e aí eu fala e ela fala. É mó legal, né? Então, só uma observação. Jó, capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim. Homens jovens riem de mim. É Jó falando, né? Jovens cujos pais não mereciam ficar ao lado dos cachorros que tomavam conta das minhas ovelhas. Jovens cujos pais não mereciam ficar ao lado dos cachorros que tomavam conta das minhas ovelhas. De que me serviria a força dos seus braços, já que desapareceu o seu vigor? Enfraquecidos de tanto passar fome e miséria, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Hoje eles se alimentam de raízes e ervas que crescem, e a raiz de zimbros é a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Hoje eles moram nos leitos secos dos rios e nos vales estreitos entre as montanhas. Arrastando-se entre as moitas de capim bravo, eles se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, foram expulsos da terra. Agora, os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio para essa gente. Eles me desprezam, fogem de mim e não perdem uma chance de cuspir no meu rosto. Tudo isso porque Deus me tirou o poder e me afligiu. Eles querem me mostrar como são livres e independentes. Olha uma palavra se conectando com a outra. Então, o povo de Deus, quando precisava, de água no deserto, teve um povo lá que não deu água. Humilhou. Para velho, para criança, entendeu? Ou atacaram pelas costas, também tem isso. Então é muito comum quando o Senhor tira de nós o poder, a riqueza, enfim, você não é mais útil aos olhos do mundo. As pessoas, oi Sandra, bom dia, seja bem-vinda. As pessoas agirem dessa forma. E durante o nosso deserto, o Senhor falou. Ele nunca falou, reparem nessas pessoas, não. Mas ele sempre falou, anotem o nome de todas as pessoas que os honraram. E tem lista. Porque todas as sementes que vocês receberam serão multiplicadas. E eu creio. E aí continua aqui. Esses embrutecidos me atacam. Preparam armadilhas para os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Eles enchem de buracos o meu caminho e procuram apressar minha destruição, sabendo que eu não tenho ninguém para me ajudar. Eles me atacam como um bando de soldados entrando por uma brecha na muralha de uma cidade já meio destruída. Lembra? Arrojando-se entre as ruínas. Vivo dominado pelo medo. A minha honra é levada embora, como uma folha ao vento, e a minha segurança se desfaz como uma nuvem. Primeira coisa que o Senhor faz no deserto é isso. Honra? Que honra que você quer ter, filha? Não, esquece, a honra é toda pra mim, tá? Humilhação, vamos lá. Senta aí. Meu coração está quebrado em pedaços. Meus dias estão cheios de dor e sofrimento. A noite penetra nos meus ossos. Minhas dores me corroem sem parar. Em seu grande poder, Deus agarra a minha roupa. Ele me amarra com a gola da minha túnica. Ó Deus, o Senhor me jogou na lama. Eu sou reduzido a pó e cinza. Eu grito pedindo ajuda, mas o Senhor não me responde. Eu me levanto para falar, mas o Senhor apenas olha para mim. E a gente estava falando disso ontem durante a live, né? Moisés ali esperando resposta e não tinha. 6 dias que ele teve que ficar esperando. Em silêncio. Em silêncio. E como é difícil esperar, gente. E Deus não responde. E aí ele fala, como o Senhor foi cruel comigo e me atacava com a força da sua mão. Quem nunca agiu como Jó aqui?
Ele não precisa atacar com a força, ele só parou e ficou esperando para ver o que ia acontecer naquele período de silêncio. O Senhor me lançou para longe com o vento e me dissolveu com as tempestades da vida. Eu bem sei que o seu plano para mim é a morte. Sim, a morte da carne, filho. E depois o reino dos mortos, destino de todos os homens. Minha vida virou um monte de ruínas, porque então deveria eu ficar calado, sem estender a mão para pedir ajuda, sem gritar pedindo socorro? Quando outros passaram por dificuldades, o meu coração não ficou pesado com eles? Quando os pobres tiveram necessidades, o meu coração não ficou pesado por causa deles? Ele falando, eu ajudei muita gente. E a gente faz isso, né? E aí Deus fala, vem cá, mas você ajudou por sua causa ou por minha causa? Por orgulho. Eu sou orgulhoso, eu posso. Esses dias mesmo. Ai, Senhor, que decepção. Poxa vida, eu tô triste. Ué, mas você fez isso por mim ou pela pessoa, dona Lígia? Pronto. Passou, pai. É uns tapas na cara que a gente leva. Passou. Não tá mais aqui quem falou. Entendeu? Quando eu esperava a recompensa de Deus pela minha vida, Ele me castigou. Quando eu esperava ver a luz divina, a escuridão caiu sobre mim. Meu coração está agitado e cheio de medo. Minha vida é pura aflição e desespero. E olha que Jó tinha motivo, gente. O homem perdeu 10 filhos numa paulada só. Toda a riqueza, saúde. O homem tava carne e osso, e a carne então que sobrou tava podre, coitado. Nem a esposa ficou do lado dele, pelo menos naquele período. Sabe? Só teve um que ficou cuidando. Né? Então, assim, por mais situações que a gente acha que justifique a gente entrar nesse nível aqui de lamentação, a gente precisa olhar para a história como um todo. Vai lá pro capítulo 42. Ele deu isso pra gente ontem. É o final. E é isso, quando a gente só olha pro agora, pro nosso nariz, o que está ao alcance do nosso nariz, o nível de sofrimento é esse. Mas quando nós temos um olhar a longo prazo, quando a gente se concentra na promessa e não no processo, né? O Senhor leva a gente lá pro final da história. É isso aqui que vai acontecer. Entendeu? Assim como José. José, você vai governar, tá? Ele contou para José que ele ia cair no poço? Que ele ia ser preso? Que ele ia ser assediado? Não contou. Nenhum deles. E Deus trata cada um, forja cada um para dar aquilo que ele precisa dar na próxima fase. Jó foi isso. A prova dele em não negar a fé dele, mas lógico, na aflição da carne, lógico que ele falou um monte de coisa e depois pediu perdão e tal. Todos nós. Ele pediu para ir lá depois. Pode? Aí vai em todas as histórias de todos os grandes da Bíblia. Abraão, ele deu uma promessa. Demorou quanto tempo para chegar a promessa? Isaac recebeu uma promessa. Mas antes da promessa, ele quase serviu de sacrifício. Ele viu isso, a obediência do pai. Jacó era aquele que, segundo o nome, puxava o calcanhar dos outros, né? E aí Deus mudou o nome para Israel. Depois, né, de tudo. E assim por diante. Daniel foi isso. José foi isso. Davi foi isso. Mas nem toda promessa é boa. Por exemplo, Jeremias, ele estava avisando sobre um desastre que ia acontecer. Aí são profecias. Aí, deixa eu fechar o raciocínio. Foram 23 anos avisando sobre algo que iria acontecer. Uma promessa de Deus que, olha, o juízo ia descer, certo? Mas do ponto de vista de Jeremias, apesar dele estar arrasado com o que aconteceu com o povo, por outro lado, a agonia dele passou. Porque o quanto ele caçoaram dele também.
Mais de 20 anos. Entendeu? Nossa, acabaram com o psicológico de Jeremias. Tanto que tem um livro só de lamentações dele. Né? Lá vem Jeremias para dar as más notícias. No entanto, quando veio a invasão, o inimigo tratou Jeremias bem. Não, olha, você pode escolher onde você quer ficar, que a gente vai cuidar de você. Ele deu ordem para os generais, falou, aqui tem um profeta que profetizou tudo isso. Achem ele e cuidem dele. Esse foi Nabucodonosor. A Débora tá falando, parar de olhar para o micro, como ele já havia falado no culto, né? Exatamente. Isso mesmo. Aí ele continua aqui, versículo 28 do capítulo 30 de Jó. Meu rosto está escuro, não de tomar sol, mas de chorar de tristeza. Eu peço ajuda aos antigos amigos da cidade, mas agora meus únicos amigos são os animais selvagens, os chacais e os avestruzes. Não adianta pedir ajuda aos homens. A minha pele dura e negra se quebra e cai. Dentro de mim os ossos queimam como fogo. Minhas canções alegres se transformaram em cantos fúnebres. Minha música feliz em canto de dor e pranto. Né? Aí ele pediu pra gente ir ali no capítulo 42, que é um dos que eu mais amo da Bíblia, sabe? E ontem na aflição ele deu pra nós. Ele diz assim, então Jó, capítulo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. Ninguém. Nem o inimigo. O Senhor perguntou, quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Olha o que Jó estava fazendo lá no capítulo 30, né? Uhum. E ontem ele me perguntou isso. Ele tem me perguntado isso durante toda a semana. E aí, dona Lígia? Né? E aí eu respondi. Eu falei, pai, aqui, como no versículo 3 ainda, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. Aí o Senhor me disse, escuta-me e eu falarei. Eu vou fazer algumas perguntas que você responderá. Pronto, quando ele vem com uma dessas, você já teme na base. Fecha a boca. Aí Jó responde de novo, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Ele vê. E gente, mesmo já tendo visto o Senhor com os nossos próprios olhos, a angústia não passa não, entendeu? A carne não quer morrer. Ela ainda vai brigar. Eu ainda tô aqui nesse corpinho, né? Por isso, eu me arrependo de tudo que eu disse. Eu tô envergonhado. E eu me cubro com pó da terra e de cinza. Eu tava dentro do quarto falando, cadê o pó da terra aqui? Eu vou lá pro jardim de novo. E depois de ter acabado de falar com Jó, né? Deus e Jó ali. O Senhor também disse a Elifaz, o temanita, né? Aqueles amigos da onça. Eu tô muito irado com você e seus dois amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Porque existia aquilo que estava saindo da boca de Jó, que provinha da carne, mas existia a inocência do espírito de Jó, que tinha convicção que era inocente. Agora, os amigos de Jó só estavam falando pela carne. Julgaram. Não viam a inocência nele, ou seja, não estavam no espírito. Por isso que o Senhor fez diferença entre Jó e os amigos, tá? E aí ele fala que estava muito irado, né? Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês. E só assim não lhes farei o que o seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Jó, depois de ter sido lascado,
ele ainda dobra os joelhos, ora pelos amigos, né? Porque aqui vem o ensinamento de Jesus: ame os seus inimigos. Entendeu? Então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles. E o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Lembra? O sacerdote recebe as ofertas e eleva as ofertas como aroma agradável ao Senhor, para que isso recaia sobre aqueles que estão sendo abençoados, né? Que as orações estão abençoando e pedindo bênção, que Deus amenize para eles e recaia sobre eles as bênçãos, porque eles estão em obediência, servindo a Deus por intermédio daquele sacerdote. Jó era um sacerdote. Levem seus sacrifícios ao Senhor até o sábado. Ele está dizendo que nós iremos orar por vocês. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Lembra? Todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó, vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Assim, o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas. Aí se a gente vai lá para o primeiro capítulo, ele só tinha 7.000. 6.000 camelos, ele só tinha 3.000. 1.000 juntas de bois, ele só tinha 500. 1.000 jumentos, só tinha 500. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. Nossa, então por que ele não deu... Oi, Dona Glória, a paz. Dia. Por que ele não deu 20 filhos? Porque os outros 10 estavam lá com o Senhor. Os filhos são de Deus. Exatamente. Ele só resgatou. Né? Foram só devolvidos. Então, reparem nos números, gente. Ó, o nome da primeira filha era Gemima, o da segunda Késia e o da terceira Queren-Apuk. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. A mulher sendo honrada desde o primeiro livro escrito na Bíblia, que é o livro de Jó. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada, né? Amor, dá para ter mais 10 filhos ainda. Ué, tudo é de Deus. Mesmo velhinho, não tem problema não. Sara não teve filho e amamentou com 90 e poucos anos? Pois é. Ué. Tamo aí, né? Quem manda é ele. Então, mas acho é que isso, por gente. hoje é isso. A palavra é essa. Por mais aflições que a gente passe aqui, está escrito. Aqui é a terra, né? Mas a gente tem que saber que nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós vivemos aqui por um propósito e uma aliança que nós fizemos com ele antes de vir para cá. O que a gente precisa é só estar unidos com os outros irmãos, para que nós estejamos fortes o suficiente, não pela nossa força, mas a nossa centelha unida com outros, receba o derramar de Jesus pela graça dele, para nos fortalecer e esta união ser uma luz que vai iluminar o caminho que a gente precisa seguir, e não o caminho que a gente deve receber alguma coisa. Nós temos que seguir, né? Porque o caminho já existe, é o Senhor. Já existe. O caminho é Jesus, né? Então, a palavra de hoje foi essa. Eu quero agradecer pela participação do pessoal,
A gente gosta quando as pessoas vão escrevendo, interagindo. Eu acho que isso tem um porquê, né? Vamos deixar a mensagem aí. Eu peço para que todos orem e testifiquem tudo que ele está falando para a gente, porque ele falou para a gente bater papo sobre ele, com ele, para ele, por ele. É tudo, né? Então, tudo o que a gente precisa é estar junto, porque o que ele quer, sabe, as reuniões de Atos dos Apóstolos, ou que era um exemplo que Jesus fazia, ele sentava na pedra aonde ele estivesse, o pessoal se reunia em volta dele, ele falava, o pessoal perguntava, ele explicava, mas dúvida disso e bate-papo com Jesus. Olha, ela aceitou. Que bonitinho. Eu vou ter que contar. Que bonitinho. Ariadne, Esposas de Deus, que benção essa porção, né? Era 2005. Eu trabalhava num site chamado Buscapé. Véi. Foi uma das primeiras startups no Brasil a terem sucesso, né? A ser vendida na bolsa. A ganhar e tal. notoriedade mesmo, né? E aí, eu pensei comigo na época, né? Hoje, eu achei que era eu, mas hoje eu sei que foi sempre o Senhor guiando. E falando assim, eu tinha feito eu cursei administração de empresas. Eu não sabia falar inglês. Até hoje não foi algo que o Senhor me direcionou a isso, né? E no meio de tecnologia, você não falar inglês é quase um pecado. Deixa aqui pra senão a gente vai se perder. E aí o que acontece? Ele me deu uma ideia de que eu precisava aprender muito a respeito daquele assunto, que era o comércio eletrônico. Eu precisava aprender muito, porque se eu me aprofundasse nisso, eu ia sair na frente, né? Eu ia ter um diferencial que outras... Oi, Ana Cristina, que foi nossa terapeuta lá em Sinop. Olha só. Que bom ter você bom aqui. Bom vê-la. Né? E aí eu pensei, bom, o que é aprender sobre algo se não bater papo com as pessoas, né? Melhor de aprender é fazendo. Já na faculdade, aliás, desde a escola, eu era aquelas alunas que ficavam na primeira fileira. CDF. Tipo, perguntando tudo pros professores, mas enchendo, nossa, a paciência mesmo, sabe? Batendo papo com os professores, eu ficava amiga de todos eles, para poder aprender mais, né? Eu era o oposto. E eu nunca fui muito fã daquele formato onde o professor, o palestrante é o detentor único de todo conhecimento. Não, eu sempre reconheci que o conhecimento ele é distribuído entre todas as pessoas e que precisava ter alguém que facilitasse esse aprendizado mútuo, sabe? Nem existiam facilitadores. Exato. Ela já estava inventando isso. O senhor já estava botando isso na minha cabeça. E ele me deu a ideia de fazer um evento chamado Bate-Papo sobre E-Commerce. Então, primeiro, esse evento só existia na minha cabeça, né? Onde eu convidaria, assim, pessoas do mercado que estavam trabalhando em grandes empresas, que estavam implementando e-commerce, para poder compartilhar conhecimento com quem estava começando, né? Aquele que está começando fez uma coisa diferente, nova, bacana, que se ele compartilhar, ia ajudar aquele que estava mais tempo e vice-versa, sabe? E então, tenta não me atrapalhar. Eu tô ali seguindo a linha de raciocínio e ele fica assim, né? Aí eu perco a linha de raciocínio. Mas vamos lá, vou voltar de novo. E aí veio essa dinâmica na minha cabeça, sabe? De uma dinâmica onde existiriam ali o momento de palestras, sim, mas mais do que isso, o momento de troca, ele tinha que ser maior do que o momento
do conhecimento ser exposto, né? E que ninguém era estrela, sabe? O conhecimento gerado a partir daquela reunião é que era a grande estrela da situação. E eu fiz um cartão de visitas. Tô testemunhando, gente. Vai ficar longo esse vídeo, mas é isso aí. Acelera aí. Eu fiz um cartão de visita. Um amigo meu tinha feito uma marquinha para esse evento, né? E eu pensei, eu preciso de um lugar para esse evento acontecer. Eu preciso dessas pessoas que são referências no mercado para elas estarem do meu lado, né? E primeiro eu vou atrás das pessoas, depois eu consigo o lugar. E eu participei de um evento naquela época chamado... Aí não lembro, mas era da revista Info-Exame, né? E estavam lá palestrando presidente da Coca-Cola no Brasil, presidente do Mercado Livre, o Facebook estava começando, sabe? A Marta Gabriel, enfim, referências. E eu fiquei ali do ladinho do palco, junto com o meu maço de cartão de visita. E, cara, foi meu primeiro passo de fé na vida para empreender. Por quê? Porque eles saíam do palco e eu falava, olha, eu tenho um evento, chama Bate-Papo sobre E-Commerce, eu preciso... E não existia um evento sobre e-commerce naquela época, especificamente. Falavam de internet só, né? Eu tô falando, gente, meados de 2008. 2005 eu trabalhava no Buscapé, mas o senhor me amadureceu 3 a 4 anos até eu conseguir lançar o evento, para eu conhecer as pessoas certas. E eu falava para essas pessoas sobre esse evento e eles todos toparam. Todos eles trocaram cartão comigo, né? Sem me conhecer, sem nada. Foi muito de Deus isso. E eu depois peguei esse monte de cartão dessas pessoas e fui na Livraria Cultura, né? Que era outra referência. Que era uma outra referência, porque eu gostava muito. Meu primeiro negócio na vida foi um sebo online, né? Eu amo livros. E aí, chegando lá, a Livraria Cultura tinha unidades espalhadas pelo Brasil. Cada unidade tinha um auditório onde eu poderia fazer o evento. E a Livraria Cultura foi a primeira loja virtual do Brasil, em 1999. E eu cheguei lá para conversar com o Sérgio Hertz e falei, ei, eu tenho esse monte de gente aqui, ó, para palestrar aqui. Ele falou, legal. Qual auditório você quer? E eu escolhi o mais próximo da minha casa para começar. E qual dia que eu escolhi para fazer esses eventos? No sábado. Ela escolheu. E o senhor nunca me deixou cobrar por esse evento. As pessoas falavam, você é louca? Como é que você faz um evento desse porte, com essas pessoas, nesse lugar, sem cobrar ingresso, sem nada? Eu falei, não, eu não posso cobrar. E eu não tinha, eu não era convertida, gente, mas Deus sempre teve ali. E ainda pedia ajuda, né? Traga 1 quilo de alimento, que depois ia ser doado. É que a mão direita não precisa saber do que a esquerda fez. A mão Tá esquerda testemunhando. Eu cheguei depois, mas eu assisti bastante coisa. Foram mais de 25 mil toneladas de alimento ao longo de todas as edições no Brasil todo, para doação. Enfim, essas edições começaram ali todos os sábados em São Paulo. Em São Paulo chegou a ter mais de 50 edições. Depois espalhou para o Brasil todo. Eu rodei todas as capitais, algumas cidades fora das capitais. Campinas, por exemplo, teve mais de 30 edições, né? Sul de Minas, enfim. Goiânia. Goiânia, que arrebentou, tinha quase 300 pessoas numa edição só. E como era, ele meio que virou franquia. Então eu chegava numa cidade, o evento acontecia, as pessoas ficavam malucas. Como pode? Não existe evento com um formato assim, né? E aí eles falavam, a gente pode continuar? Pode, né? E aí as pessoas continuavam. Então chegou final de semana que tinha 3, 4, 5 edições simultâneas, né? Diferentes. O Twitter já existia na época. A gente ficava nos trend topics do Twitter todo sábado, né? Enfim, a história é mais longa, mas o senhor me trouxe à memória
quer dizer, o senhor trouxe a memória do Ralph esses dias, né? Falando, então, eu fiz essa mulher bater papo aquele tempo todo, né? Sobre negócios e tudo mais. Ficou conhecida no Brasil inteiro por conta disso. Mas agora ela vai vocês vão viajar, né? Pra bater papo comigo. O formato. Isso, o formato. Entendeu? Por isso que, inclusive, com a galera do Geração Eleita, foi um ótimo aquecimento, porque os cultos são pelo Meet, pelo Zoom, onde dá para ter interação, né? E não só assim pelo YouTube ou por aqui, que a interação é diferente, né? Então o senhor soltou isso através da boca do Ralph essa semana, e ontem ele confirmou na palavra, né? Então a gente vai entender ainda como é que, né? Ela vai entender ainda. Eu preciso assimilar. Ela precisa do desenho. Exato. Né? Como eu sou abstrato, ele já me deu na cabeça, eu já vi assim. Né? Ou seja, aquilo que ele falou, vocês vão plantar igrejas, nós estamos semeando aquilo que ele nos treinou para que vocês em cada local sejam células multiplicadoras disso que está acontecendo agora. Por essas e outras que ele falou, não se prendam. Porque se eu prender vocês em um local, vocês não vão expandir a ideia que eu dei lá em 2008 para ela, e eu viajando o Brasil todo dando treinamento de merchandising e marketing, ou seja, divulgação e apresentação, né? A gente passou quase pelas mesmas cidades. Eu diferente dela, ela era a CDF. Eu sempre ficava escondido. Eu não gostava de ficar no fundo porque era só bagunça. Eu gostava de silêncio e não ficava na frente também, pentelhando. Porque todo o professor sempre aponta para os primeiros que estão ali. E eu não gostava de responder porque eu era envergonhado demais. Deu para perceber que eu sou bem envergonhado, né? Ele me tratou disso, né? E outra, eu também sempre tive problema de visão. Então, mesmo sentado na frente, eu tinha que usar um fundo de garrafa gigante, que hoje a gente não... No momento não temos esta condição, mas Papai do Céu vai dar essa condição de eu ter um equipamento visual adequado, né? No momento dele. Mas também, se ele quiser tratar, ele trata e cura, aí é com ele. Isso não tira aquilo que ele deu, que é a palavra. Ele nos treinou esse tempo todo para ministrar. E a ideia nossa não somos nós, é ele em nós. E como ele em nós, ele em todos. Então, ele em todos, a gente batendo papo e tirando dúvida, e cada um vai mostrar, eu sou de tal lugar. Eu já tô viajando. Falando a mesma coisa aqui. Pessoal que acompanha as lives aqui, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Vamos juntar um grupo aqui, vocês vêm pra cá pra dar o pontapé? Ok. Sem problema. As próprias meninas da geração estavam se organizando pelas nossas costas para nos levar lá pro Rio de Janeiro, lembra? Mas tudo bem, ainda não estava não preparado. Ele não tinha falado disso com a gente, ele só estava preparando todo mundo. Isso. De repente, não era daquele jeito. Ele queria preparar uma outra forma, um outro trabalhar, porque é no tempo dele, não no nosso tempo. A gente, se deixar, a gente já sai fazendo. E ele fala... neste tempo. Por quê? Lembra? Estamos no mês de Elu, construção e fechamento de fendas dos muros, porque se a gente não tiver preparado, resgate. Se a gente não tiver preparado e não tiver pessoas adequadas em cada função, a gente não salva ninguém.
E lá atrás, esse evento que ele tinha entregue nas nossas mãos, eu falo porque o Ralph, quando eu casei, ele foi ajudar a produzir comigo, né? A Joana acabou viajando na barriga por vários lugares. E aí, o que acontece? Era só a interação física. Não tinha tecnologia suficiente na época para fazer a interação com online também. Apesar de ser um evento falar de sobre isso. Mas agora ele quer isso. Ele quer. A gente vai começar a fazer esses bate-papos com Jesus online, né? Essa é a base. Mas ele também vai levar a gente para viajar. E quando nós estivermos ali presencialmente com as pessoas, nós também estaremos online com quem não está ali. Exato. Entendeu? Aí a gente está falando, essa interação é muito boa. Falar de Jesus e com tanta leveza e sabedoria que vocês falam de Jesus. Com a sabedoria dele, né? Dele, é tudo dele. O que acontece? Ele está nos posicionando apenas como facilitadores, sabe? Porque o conhecimento é dele, a Bíblia é dele, as ovelhas são dele. E a gente está ali só facilitando e treinando outras pessoas que vão seguir. Na verdade, ele já está treinando essas pessoas, que elas só vão chegar e falar, deixa comigo aqui, entendeu? E aí a coisa vai fluindo, e é isso. Então é isso, gente. O que é de Deus, não existe empecilho, não existe inimigo que possa impedir, porque as portas vão abrir, as chaves já foram dadas, distribuídas, né? E assim, os recursos são dele, tudo é dele. Então o que a gente precisa é só dar o passo de fé, e a gente está dando agora, dizendo para vocês aqui em primeira mão que foi isso que ele mostrou para nós agora, nestes últimos 2-3 dias, nesta semana. Parecia tão óbvio, né? Tava na nossa... 20% ainda. Achei que tava... Não. Mas tá quente, eu vou levantar um pouco aqui. Tava na nossa frente, ele sempre falou, tá tudo na É isso, gente. Tá, preparem-se então para sábado bater papo com Jesus, ok? É isso. É isso aí, gente. A gente vai dando mais detalhes de hoje nós até estamos na quarta-feira ainda. Ele falou, basta o peso do dia. Então, o peso hoje, a gente já jogou para ele. Exato. Tá sendo leve, né? Tá assim, a gente já tá igual o dia aqui, tá azul anil. E um monte de passarinho, borboleta voando, o cheiro da primavera, apesar da gente estar meados de inverno, né? O tempo está acelerado. Papai falou, eu vou acelerar o tempo, e ele está cumprindo. A outra coisa que ele foi falando, cada sábado vai ser diferente, quem vai guiando é ele. Então, antes, por exemplo, a gente ficava tentando se programar, se planejar, sabe? E que é importante também. Mas a gente vai falar, não, olha, sábado, 9 horas, a gente vai lá, a gente vai abrir um link para bater papo com Jesus. Quem aparecer e souber cantar, vai e abre a boca. E sabe, faz a capela e aí a galera louva junto também. Ele entendeu? vai direcionar. Ele vai direcionar, entendeu? Ele é o pastor. A gente só precisa estar conectado no Wi-Fi de Deus. É isso aí. Quem trouxer uma palavra de Deus porque ele tocou o seu coração ao longo da semana, ou entendeu? Tentarmos dar um entendimento, é sempre ele. Exatamente. Né? A gente vai estar aí. Vai ter momentos também que vai ter aquela pregação com desenho, entendeu? Ele vai guiando, entendeu? Então, a ideia é essa. Então é isso, gente. Acho que a gente já se estendeu bastante, já dividiu alegrias, apesar de tudo que vai continuar acontecendo no mundo e nas nossas vidas, mas ele é suficiente. É isso que a gente tem que ter certeza, tá bom? Então fiquem com Deus e a gente vai se vendo, né?
para a honra e glória do nome dele. Amém.